Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo, dia 26 de abril, são 4 e pouco da tarde. Vocês viram aí no começo do vlog o momento em que eu abri o Kindle e abri a Câmara Secreta para começar a ler. Eu acho que abrir um novo livro do Harry Potter é sempre uma emoção, mesmo que seja no Kindle, mesmo que seja uma releitura. Isso me deixa mais próxima da Ana Lu criança, que abria os livros pela primeira vez, sempre com um gostinho de quero mais e de saber o que vinha pela frente. Agora eu já li 3 capítulos da Câmara Secreta e continua sendo uma delícia rememorar essa história. É engraçado reparar que eu já acho que houve uma ligeira quebra entre o primeiro e o segundo. O segundo já tem um tom levemente menos infantil. É muito engraçado, mas é nítido, assim, pra mim a percepção foi nítida, que o primeiro tem uma pegada de linguagem muito mais infantil do que no segundo, né? Então a gente percebe que o tom já vai mudando um pouco, mas ainda assim a Câmara Secreta, apesar de eu achar que tem uma das tramas mais assustadoras de todos os livros, ainda tem uma narrativa com um tom bastante infanto-juvenil, apesar de já estar diferente da Pedra Filosofal. Então, no começo do livro, né, a gente tá esperando aquele casal que vai jantar na casa dos Dursley. O Walter tá pirado, fazendo 1001 preparações, porque ele quer fechar um negócio aquele dia, e o plano envolve o Duda e a Petúnia serem perfeitos e o Harry a não sair do quarto. E ele já não tá tendo um dia fácil, né? Eu achei muito legal que tem uma cena em que eles estão tomando café da manhã e o Duda fala assim pro Harry, me passa o bacon. E aí o Harry fala, mas você tem que me dizer a palavra mágica. E obviamente ele quer dizer, por favor. Só que o Walter, a Petúnia e o Duda ficam transtornados quando ele fala mágica, e daí eles surtam, e daí, enfim, eles sempre fazendo a vida do Harry o inferno. Só que o que eu acho muito gostoso no clima desse segundo livro e de imaginar as férias de verão do Harry lá nos Dursley é porque nesse princípio eles não sabem que o Harry não pode usar magia fora da escola. Então, por mais que o Harry continue sendo meio que escorraçado pra eles, ele tá ligeiramente por cima da carne seca, porque eles não abusam muito com ele, porque eles acham que o Harry pode transformá-los em morcegos a qualquer momento, né? Então é divertido imaginar as férias que o Harry teve com eles, tendo esse poder secreto, né? Que na verdade ele não tinha. Bom, aí conhecemos Dobby já no segundo capítulo, e o Dobby, eu amo o Dobby, tá? É uma das mortes que mais me dói lá no final da série. Só que nesse segundo livro, o Dobby, ele me irrita profundamente, porque é aquele tipo de pessoa que quer ajudar e só faz cagada. E me dá muita angústia as coisas que ele faz com o Harry, de segurar as cartas e tentar privar o menino de ir pra Hogwarts. E aí, quando eles chegam lá, né, tem todo aquele rolê de que ele enfeitiça um balaço. Então ele é aquela pessoa que ele quer proteger e ele só faz merda. E o Dobby me deixa muito angustiada durante todo o segundo livro, mas é uma delícia conhecê-lo novamente, né? Eu adoro, o que eu acho de mais incrível no mundo todo que a J.K. criou são essas particularidades. Então eu sempre fico encantada quando eu penso no quadribol, porque a maluca criou um esporte e eu acho incrível, mas também o tipo de problemas com que eles lidam, as próprias criaturas mágicas não humanas. Então eu adoro os elfos, eu adoro no quarto livro quando Hermione se intera, né, sobre a causa dos elfos e luta por isso. Eu acho muito legal, porque são coisas que envolvem mais a gente nesse mundo. Então é muito legal ver a primeira descrição de um elfo doméstico aparecer no livro, né. E outra coisa que tem nesse livro, né, que eu já li, né, agora entre esses 3 primeiros capítulos, é que o Harry, então, é resgatado pelos Weasley e vai parar na Toca. E a primeira descrição da Toca, assim, o deslumbramento do Harry de estar pela primeira vez numa casa bruxa, é muito bacana. Eu sinto muita magia nesse capítulo, a descrição da casa, da louça se lavando sozinha, do relógio que mostra tudo menos horas, né? Eu acho muito legal pensar nisso e pensar no Harry vivendo isso, tipo, uou, então é assim, né? E eles têm uma casa muito humilde, então o Ron tá muito preocupado com o que o Harry vai achar daquilo, porque a casa dos Dursley é toda certinha, enquanto o Harry tá tipo, meu Deus, isso aqui é um sonho, isso aqui é muito melhor que os Dursley. Então eu acho que a aura da casa dos Weasley tem toda uma mágica, né? Eu acho que a Toca é um dos lugares preferidos de todo mundo que lê a série, assim, um dos lugares mágicos que dá mais quentinho no coração. E foi uma das coisas que eu amei ver lá nos estúdios. Eu fiquei, tipo, encantada olhando ali pro interior da Toca, porque eu acho muito mágico. E os diálogos que eles têm nesse capítulo são muito legais, né? Outra coisa que eu amo na criação da J.K.
são os desdobramentos do Ministério. E aqui, então, a gente conhece pela primeira vez o Arthur Weasley, que explica, né, a Molly explica que ele trabalha no departamento mais monótono do Ministério, que é o que cuida dos artefatos dos trouxas, né, e daí eles contam, então, que o Arthur Weasley fica lidando com bruxos que enfeitiçam coisas de trouxas e que acabam eventualmente caindo nas mãos de trouxas, seja porque eles venderam para os trouxas propositalmente ou seja por engano. E daí ele conta que teve um dia que ele não dormiu de madrugada porque ele teve que lidar com a história de um aparelho de chá que era de uma velha bruxa que morreu, foi parar num antiquário, um trouxa comprou e daí deu maior pepino, porque o bule de chá saiu perseguindo as pessoas foram parar no hospital com pinças de açucareiro penduradas na cara, e eu ri demais. E é esse tipo de bobeirinha que deixa a história incrível, que torna o mundo bruxo muito real, cheio de particularidades, e que acaba não indo pros filmes, né? Por isso que é uma delícia reler, então eu ri demais dessa cena. E aí a Molly, óbvio, critica ele e fala sobre o carro, né, que ele enfeitiçou. Então ele cuida do departamento e ele tem lá um carro enfeitiçado dentro de casa. E aí ele fala que veja bem, né, veja bem que a lei diz que não tem muito problema você enfeitiçar um carro se você não pretende voar nele, né? Aí ela fala assim que ele escreveu a lei e ele deixou furos de propósito para ele poder fazer o que ele queria. E isso é muito bom, eu adoro. Outra coisa que tem ainda nesse capítulo da Toca é que a Molly pede para os meninos fazerem uma desgnomização no jardim. O Harry fica tipo, que é uma desgnomização. E daí eles vão, e daí eles têm eles têm, né, esse pedaço do capítulo tirando os gnomos do jardim. Aí eles explicam pro Harry que é uma praga. Então a gente entende mais essa característica do mundo bruxo, ok, gnomos são pragas e eles ficam ali no seu jardim, e pra desgnomizar você tem que girar os gnomos da sua mão e tacar eles o mais longe possível. Dá um pouco de dó dos gnomos, dá um pouco de dó dos gnomos. Mas é engraçado porque eles são, né, considerado uma praga ali, enfim, a gente não tem dó das nossas pragas cotidianas, né, ninguém sofre fazendo uma desinsetização, então a gente tem que relevar e pensar, né, que é uma questão do mundo deles, isso eu acho muito legal. Então é isso, esses são os meus comentários sobre os 3 primeiros capítulos. Daqui a pouco a gente vai passar perrengue, vai ter que ir pra Hogwarts junto com os meninos num carro voador, ao invés de passar pela plataforma. E, enfim, tô amando muito essa leitura, acho que dá pra perceber aqui pelo vlog. E depois eu volto com mais comentários. Oi, gente, eu e meu Kindle voltamos para comentar um pouco mais sobre a leitura de A Câmara Secreta. Hoje já é domingo à noite e eu tô no meio do 8º capítulo. Eu resolvi sim parar no meio de um capítulo porque eu tava com algumas coisas aqui na cabeça que eu queria discutir aqui um pouquinho. A Esmeralda fica olhando pra câmera aqui, é muito bonitinho. Bem, a primeira coisa é que, bom, a gente tem os filmes mais frescos na memória e a gente sabe que o Gilderoy Lockhart é um panacão. Só que nos livros ele é ainda mais sem noção. Ele fica atazanando o Harry na escola o tempo inteiro, porque ele acha que o Harry quer ser mais famoso que ele, e que ele precisa entender que ele é muito jovem para ser uma celebridade. E ele é panaca nível, no primeiro dia de aula para os alunos do 2º ano, ele aplicou um teste para saber se eles leram os livros, porque os livros da escola foram a coleção completa de livros do Gilderoy. E aí ele aplica essa prova para saber se eles leram os livros nas férias, e é uma prova de 54 perguntas, com perguntas tipo: qual é a cor favorita do Gilderoy? Qual é o presente de aniversário favorito do Gilderoy? Qual é o sonho do Gilderoy? Enfim, a Hermione gabarita o teste, mas enfim, só pra comentar que ele é ainda mais panaca nos livros, e enfim, acho que a gente ainda vai passar bastante raiva com ele. Outra coisa que eu queria comentar, na verdade foi pra isso que eu liguei a câmera, porque no capítulo que eu tô, o Harry acabou de, enfim, se enfiar numa enrascada com o Filch lá, e eu acho que até por agora que ele vai fuçar na sala do Filch e descobrir que ele é um aborto, né, que ele não tem magia. E eu tava pensando nisso, eu acho que, enfim, é triste que isso só tenha me ocorrido pela primeira vez nessa leitura, mas é isso que dá a gente ler adulta, né, que não é à toa que o Filch tá sempre mal-humorado e ele é odiado pelos alunos. O cara é o único faxineiro da escola e ele ainda por cima não tem magia. Então o Harry, ele voltou cheio de lama do campo de quadribol, e aí o Nick, quase sem cabeça, fala pra ele: acho melhor você sair do caminho do Filch, porque o Filch já tá puto hoje, porque ele ficou horas limpando o teto das masmorras, porque alguém explodiu alguma coisa na aula de poção e grudou um monte de coisa no teto. E se ele te ver aqui pingando lama, ele vai ficar puto. E daí o Filch acaba chegando lá, e aí ele fica
transtornado, leva o Harry pra sala dele e começa a escrever assim: Senhor Harry Potter, crime. Aí o Harry vê, ele fala: crime? Mas foram só umas gotinhas de lama. Daí o Filch fala: umas gotinhas de lama pra você, pra mim são 2 horas esfregando a merda do chão. Eu fiquei pensando, gente, realmente surreal. É a única pessoa que cuida da limpeza da escola é o Filch, e ele é justo uma pessoa sem magia? Tipo, o Dumbledore resolveria assim um teto sujo e o Filch tem que ficar lá esfregando? É muito absurdo esse personagem e, enfim, a forma como isso é tratado, não é? Eu não tinha pensado nisso nenhuma das outras vezes que eu li. Tampouco vendo os filmes, porque o Filch aparece bem pouco nos filmes. Mas não é à toa que ele é maluco e transtornado e quer, sei lá, torturar alunos. E na sala dele tem várias correntes presas no teto e fala que corre a lenda de que ele vive pedindo pro Dumbledore pra ele poder prender alunos pelos tornozelos no teto. Porque ele tem ódio mortal dos alunos, né? Porque é um bando de adolescente que faz bagunça pela escola o dia inteiro e é só ele que limpa. Enfim, comentários aleatórios, né? Mas é porque assim, as coisas principais de Harry Potter ninguém precisa falar, né? Todo mundo já leu sobre, já pesquisou, e eu acho que a vantagem dos vlogs de reler é pensar nas coisas aleatórias mesmo. Então é isso que eu acabo tendo vontade de ligar a câmera pra dividir com vocês. Vou continuar minha leitura agora. Eu tô no 8º capítulo, então é no capítulo em que tem a festa de morte do Nick. E eu tô louca pra ler esse capítulo porque eu não... Eu sei dessa festa de morte, eu lembro dela, só que tem muito tempo que eu não leio, então eu acho que vai ser divertido de ler. Oi gente, tudo bem? Estamos no dia seguinte, hoje é segunda-feira, dia 27 de abril, e eu fiquei muito tempo sem dar notícias porque eu não conseguia parar de ler. Eu falei com vocês, eu estava no meio do capítulo 8, né? Agora já estou no capítulo 16, que se chama A Câmara Secreta. Então agora eles vão realmente chegar na entrada da câmara, encontrar o basilisco e, enfim. Quando eu falei com vocês da última vez, os ataques ainda não tinham começado e a gente tava conversando sobre o Filch, né? E aí eu só queria terminar esse assunto do Filch pra falar que eu tava conversando com as minhas amigas, a Ju e a Paloma, e elas lembraram da questão dos elfos domésticos. Eu não sei se eu havia comentado sobre eles, mas se eu comentei, eu falei que eu achava que eles participavam, é óbvio, do trabalho de Hogwarts, mas mais focado em cozinha, arrumação de dormitórios e tal. E elas têm a teoria de que não, eles participam da limpeza pesada sim, até porque eles têm magia, né? Então o Filch não faz absolutamente todo o trabalho. Ele é mais um housekeeper mesmo, que seria um zelador, que é mesmo como ele é apresentado para os alunos pelo Dumbledore no primeiro livro. Mas enfim, não deixa de ser um trabalho pesado, horrível, e não é à toa que ele tem raiva dos alunos. E, enfim, mudando do saco pra mala, os ataques começaram nesse 8º capítulo que eu tava lendo mesmo, quando eu falei com vocês. Então os meninos, eles vão pra esse aniversário de morte do Sir Nicholas, que na verdade é péssimo, eu achava que era divertido, mas eu tinha a lembrança totalmente errada. É realmente um aniversário mega fúnebre, tá todo mundo triste, é um monte de fantasma, a comida é podre, então eles ficam lá só sofrendo e pensando que eles poderiam estar curtindo o Halloween da escola, porque além de tudo o aniversário de morte do Nicholas é 31 de outubro. E quando eles estão voltando do aniversário, então é que acontece o primeiro ataque, eles encontram a Madame Norris petrificada, o Filch bota a culpa no Harry, fica transtornado e tal, e enfim, começaram os ataques. Logo em seguida, então, a gente vai tendo, nessa ordem, o Colin Creevey, o Justin Finch-Fletcher, junto com o próprio Nicholas, né, que tava entre o olhar do basilisco e o Justin. E depois, então, por fim, depois de um longo tempo sem ataques, a Hermione e uma menina da Corvinal, que viram através do espelho, né? O Colin tinha sido através da câmera e a Madame Norris porque tinha água no chão. E acontece um diálogo muito interessante quando o Colin é petrificado, porque o Harry tá na enfermaria e ele escuta o Dumbledore conversando com a Minerva sobre... E quem pegou, na verdade, o grande quê desse diálogo foi a minha amiga Paloma, não fui eu, porque eu simplesmente passei batido por isso. Mas quando eles chegam na enfermaria com o Colin, a Minerva fala: o que aconteceu, Alvo? O que você acha desses ataques? E aí o Dumbledore fala: eu tenho certeza que a Câmara Secreta foi reaberta. E a Minerva pergunta: mas quem? E daí o Dumbledore diz: não é uma questão de quem, é uma questão de como. Por quê? Porque ele sempre soube, então, que foi o Voldemort, que foi o Riddle, e agora ele não conseguia entender como que ele tinha conseguido fazer isso de novo, né? E aí é óbvio que futuramente a gente vai entender. Eu ainda tô louca pra ler essa passagem de novo, né? Que ele conta pro Harry como que ele fez tudo já dentro da câmara, então ainda não passei por lá, porque eu quero entender
melhor, de novo, como é que foi que ele orquestrou tudo isso através da Ginny. Isso me dá dúvida. E me dá dúvida também, eu não sei se é explicado isso, como que o basilisco sempre atacava as pessoas ali no corredor do quarto andar, né? Porque a Murta morreu no banheiro. Mas todos os outros ataques aconteceram no corredor ali do banheiro. Então as pessoas não chegaram a entrar no banheiro. Em que tinha algum buraco na parede pelo qual o basilisco encarava elas. Então eu tenho dúvida em relação a isso. Não sei se essa dúvida vai ser sanada, né? É claro que a gente não pode ler um livro de fantasia, por mais bem construído que ele seja, esperando que tenha resposta pra tudo, né? Talvez até no Wizard World ela explique em algum lugar, mas não me lembro de ter isso no livro. Mas enfim, tô seguindo muito empolgada na leitura, tem sido incrível reler Harry Potter. Eu pensei que podia esfriar minha vontade depois de lido o primeiro, mas não. Eu tô devorando a Câmara Secreta. A Câmara Secreta tem um dos meus plots, tramas favoritos dentre todos os livros. Eu realmente amo essa pira. Eu amo, na verdade, tudo que envolve a história de Hogwarts, assim. Eu amo que essa câmara tá lá desde a fundação. Eu sempre falo que meu sonho era ler Hogwarts, uma história. Eu queria muito que a J.K. tivesse escrito esse livro, que ele fosse um calhamaço, porque eu queria saber muito sobre cada um dos fundadores, sobre cada detalhe da construção de Hogwarts, as tretas, enfim, de tudo. Então eu amo essa história porque ela traz essa memória, ela traz, né, essa outra época pra gente. Eu acho que é o momento em que a gente fica mais próximo disso, nesse livro. Então tô devorando, com certeza vou acabar hoje e talvez fazer algumas considerações finais, talvez só voltar aqui muito impactada pra avisar que terminei, que já tô pegando o Prisioneiro de Azkaban. Mas, enfim, é isso. Continua sendo incrível ler os livros, perceber essas pequenas diferencinhas. Continuo apaixonada pelo clima de escola que tem nos livros. Então, mesmo com o basilisco atacando pessoas, eles continuam fazendo lições, continuam tendo provas, continuam tendo que aprender a transfigurar coelhos em um par de chinelas. Então, enfim, continuo me divertindo bastante com a leitura. E uma coisa que eu queria comentar, que eu reparei desde o início, que é muito legal como a J.K. foi apresentando esses alunos com família trouxas que viriam a ser atacados, né? Então, logo no início ela apresenta o Colin Creevey, que ficava perseguindo o Harry com a câmera, e ele fala que o pai dele é leiteiro e que ele é o primeiro bruxo da família, que tá todo mundo muito empolgado, e ele fica tirando fotos pra levar pros pais. Eles têm uma aula de herbologia com a Lufa-Lufa também logo no início do ano, em que ele conhece o Justin Flint-Fletcher e o Justin conta pra ele sobre a sua família trouxa, que ele já estava, na verdade, matriculado numa escola secundarista. E aí, enfim, ele recebeu a carta de Hogwarts. Então a J.K. vai apresentando ao longo da história esses alunos trouxas que virão a ser atacados, né? Acho que a única que ela não apresenta é a Penelope Clearwater, que é a aluna da Corvinal, que é atacada junto com a Hermione. Então, senti falta de conhecer a Penelope, mas os outros ela apresentou. Eu achei legal, porque eu gosto de perceber, quando a gente relê uma história muitas vezes, a gente consegue se atentar mais aos detalhes, e como a gente já sabe tudo que vai acontecer, né, é legal quando a gente pega essas costuras no caminhar todo do livro e pensando, ela tava fazendo isso aqui porque ela queria chegar lá. É muito legal a gente poder ler com essa atenção, e é por isso que eu acho que é válida a releitura, mesmo que você já saiba tudo, né? Não vai ter nada de novo, mentira, sempre vai ter, porque você lendo com a cabeça de quem já sabe, você consegue construir melhor a história e ir ligando as coisas, e isso é muito legal. Agora eu vou parar de falar com vocês, porque eu tô muito louca pra entrar com eles aqui na Câmara Secreta e relembrar da história com mais detalhes, porque no filme tudo acaba sendo muito en passant. Então, até mais! Oi, gente! Como vocês acabaram de ver, então, no último take, eu acabei o livro, agora já é segunda-feira à noite, e eu vim conversar um pouquinho com vocês, então, sobre esses momentos finais, né? A última vez que eu apareci aqui, eu tava entrando no 16º capítulo, que é quando eles entram na Câmara Secreta. A partir de então, a gente tem 3 capítulos. A Câmara Secreta, que é o 16, o 17 é o Herdeiro de Slytherin, e o 18 eu esqueci como ele chama, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Nome de capítulo eu não decoro tão bem assim. Bom, então no 16º ele entra na Câmara, e é um capítulo bastante parecido com
com o do filme. Eles entram junto com o Gilderoy Lockhart, porque eles perceberam, descobriram que a Murta era a menina que era assassinada da outra vez que a câmara foi aberta. Chegam no banheiro, pipipipopopó, entram. Então são eles lá dentro da câmara, tudo bem parecido com no filme. Eu acho que o que acaba sendo mais diferente do filme são mesmo detalhes dos diálogos, né? Então o que que acontece? No 17º capítulo eu tava muito ansiosa pra ler, porque era finalmente o confronto do Harry com o Tom Riddle e o primeiro grande diálogo que ele vai ter com o Voldemort na história, né? E eu gosto muito desse plot dele conversar com o Voldemort jovem, né? De tentar linkar um menino brilhante com o Voldemort. E nesse diálogo, sim, o Tom Riddle explica bem melhor que no filme como foi que ele atuou através da Ginny. Então ele adorou que foi uma menina fraca e apaixonadinha, novinha, bobinha, que pegou o diário. Claro, foi obra do Lúcio Malfoy que botou no caldeirão dela, mas isso ele não fala. Não sei nem se ele sabe, provavelmente sim, né? Mas ele não fala sobre isso. Mas enfim, a Ginny realmente começa a desabafar com o diário, porque ela é uma menina muito solitária, e ela começa a contar que ela se irrita com os irmãos, que ela é apaixonada pelo Harry Potter, que nunca vai dar bola pra ela. Então ela acaba realmente colocando a alma dela naquele diário. E colocando as fraquezas dela ali, que ela cria uma forte dependência emocional do diário, e o Tom Riddle, que não é nada bobo, vai usando disso cada vez mais, até que ele consegue dominar a Ginny e fazer coisas que ele quer fazer através dela, né? Então ele vai conseguindo controlar ela cada vez mais. Ele faz com que ela mate os galos da escola, porque o basilisco teme os galos. Depois ele faz com que ela consiga assolar o monstro contra alguns sangues ruins, com que ela escreva nas paredes, e ela fica meio que num estado de torpor enquanto ela faz isso. Então ele até fala que é muito engraçado quando ela começa a escrever no diário, que ela não sabe direito o que tá acontecendo, que ela acordou com pena de galo na roupa, que ela acordou suja de tinta vermelha, que ela não sabe o que acontece, que ela nunca consegue se lembrar onde ela estava quando os ataques aos trouxas acontecem. E quando ela finalmente meio que entende que é ela que tá fazendo aquilo, ela tenta desabafar com o Harry e com o Ron, só que o Percy chega e ela não consegue falar na frente do Percy, porque, enfim, o Percy, né, ela tem certeza que ele vai escrever pra mãe dela e tal, e que ela vai ser expulsa, e uma confusão toda. E é claro que a Ginny fica com muita vergonha de tudo isso. E mesmo depois, quando o Harry consegue resolver a situação na câmara e ele salva ela, ela fica transtornada, ela não quer que essa história vaze, ela não quer que contem pros pais, ela tem medo de ser expulsa da escola. Ela é só uma menina de 11 anos, bobinha, coitada, que se deixou levar por aquilo, né? E quando eles voltam da câmara e explicam a história, os Weasley estão na escola. Afinal de contas, a filha deles de 11 anos está dentro da Câmara Secreta com o Lord Voldemort. Então eles estão lá e o Harry chega e ele conta, e aí o Dumbledore pergunta como que o Voldemort conseguiu agir através da Ginny, porque o Dumbledore já sabia que tinha sido o Tom Riddle que tinha aberto a câmara 50 anos antes, e agora ele só quer entender como foi que ele conseguiu de novo, através da Ginny. E aí os meninos falam do diário, e daí o Sr. Weasley fala pra ela: mas será que eu não te ensinei nada? Eu sempre disse pra vocês em casa que vocês não deviam acreditar em nada pensante se você não conseguisse entender o cérebro, né, saber onde estava o cérebro. E daí o Dumbledore fala: a gente não vai criticar a menina agora, porque muita gente muito mais esperta e com muito mais gabarito já foi controlada por bruxos das trevas antes, né? Mas enfim, é um capítulo bastante bom, cheio de diálogo, cheio de história. O Riddle fala um pouco dele, ele joga com esse negócio de falar que o Harry é parecido com ele. Nesse livro todo tem uma questão muito forte que eu acho incrível, que é o plot do Harry duvidar dele mesmo, né? E achar que afinal ele é um possível herdeiro de Slytherin, porque ele fala com cobras, porque o chapéu cogitou colocar ele na Sonserina. Isso marca muito ele martela muito isso. Enfim, no final disso tudo, né, lutando lá na câmara, ele recebe a visita da Fawkes com o chapéu seletor, que tira de lá de dentro a espada do Godric Gryffindor, e ele volta pro Dumbledore e ele fala isso, finalmente. Ele fala: professor, eu não sei se eu tô no lugar certo, eu não sei quem eu sou, porque o chapéu cogitou me colocar na Sonserina. E o Dumbledore responde: mas ele te colocou na Grifinória, porque as nossas escolhas dizem mais sobre a gente do que as nossas características. Eu acho que esse é um diálogo muito lindo, assim, dos 7 livros. É uma história que eu sempre lembro, sempre me marca, porque são as nossas escolhas, principalmente, que definem quem a gente é, né?
Porque no fim das contas sempre vai ser aquilo, né? Você é o que você consegue fazer com o que você tem. E tudo bem se ele consegue falar com cobras e isso é meio mal visto no mundo bruxo. Tudo bem se alguns dos poderes de Voldemort acabaram transferidos pra ele quando ele sofreu aquele ataque quando ele era um bebê. Tá tudo bem, nem por isso ele vai ser um bruxo das trevas, porque o que importa é o que ele escolhe fazer com o que ele tem. E eu realmente, eu sei, esse diálogo pode ser piegas, ele pode ser clichê, mas ele é um dos diálogos, é um dos meus diálogos favoritos na série, na minha opinião, e é uma coisa que eu sempre lembro, assim, é uma das coisas bonitas que o Dumbledore fala. O Dumbledore tem altas quotes, né, de sabedoria bonitas ao longo da série, mas essa com certeza é uma das minhas favoritas. Aí, bom, mudando do saco pra mala, só antes de encerrar o vlog sobre a leitura da Câmara Secreta, eu queria comentar duas coisinhas sobre o Lúcio Malfoy. Na verdade, a primeira é mais sobre o diário mesmo, porque ele entra lá na sala do Dumbledore no final pra saber o que aconteceu, porque o Dumbledore voltou, porque ele tinha, né, condicionado o conselho a votar pela saída do Dumbledore, e o Dumbledore dá umas respostas pra ele. E o Harry pede, quando o Lúcio sai puto da sala do Dumbledore, o Harry pede pra devolver o diário pro Lúcio, porque na verdade ele quer fazer aquele rolê do Dobby pegar a meia e ser libertado. Só que ele pede pra devolver o diário. E o Dumbledore diz que sim. E ele devolve o diário pro Lúcio e a meia... o Lúcio mesmo tira a meia de lá e joga longe. E o Dobby pega. E aí ele é um elfo livre. Só que o diário foi devolvido. Só que lá no sexto livro a gente vai saber que o Dumbledore tá com esse diário. Então, o que foi que aconteceu? O que foi que eu perdi? Posso ter me confundido, mas acabei de ler. Acho que não me confundi. Vou confirmar com as minhas amigas que estão lendo junto. Elas não chegaram aí ainda, porque eu realmente dei uma avançada louca hoje. Mas eu fiquei pensando nisso. E outra coisa sobre o Lúcio é porque eu assisto muito mais os filmes do que leio os livros, lógico. E no filme, nessa parte, quando o Harry consegue liberar o Dobby, o Lúcio, simplesmente no meio do corredor, em frente da sala do Dumbledore, aponta a varinha pro Harry e fala, Avada! E eu sempre ficava pensando, mas como que um pai de um aluno, por mais que fosse um ex-comensal da morte, me manda uma maldição imperdoável para um aluno de 12 anos no meio da escola, na frente da sala do diretor? E aí, não tem isso no livro, obviamente. Foi uma grande apelação do filme e ele, tipo, só vai embora puto mesmo. Na verdade, ele chega a pegar na varinha, obviamente não pra soltar uma Avada Kedavra, mas o Dobby impede. E, na verdade, os elfos domésticos, eles têm muita magia. Então, agora que ele é um elfo livre, ele fala que o Lúcio não vai tocar no Harry Potter, que ele vai proteger o Harry Potter, e daí ele faz um rolê lá, estala um dedinho e o Lúcio sai capotando da escada pra depois, aí eu vejo um outro probleminha, ele se enrolar na capa dele e sumir. Mas não pode aparatar em Hogwarts, então temos aí outra questão, o que aconteceu com o Lúcio Malfoy nesse momento. J.K. Rowling só decidiu depois que não podia aparatar em Hogwarts. Fica no ar. E já que falei dessa passagem do Lúcio com o Dobby, acho interessante também falar aqui uma coisa, até pra eu lembrar futuramente, que era, eu não lembrava porque que o Dobby tinha essa fissura por proteger o Harry Potter. Eu sempre que eu assisti o filme eu ficava pensando, mas por quê? Mas por quê? E aí nesse livro eles têm uma conversa e o Dobby fala pra ele que ele quer muito proteger o Harry Potter porque o Harry Potter derrotou o Voldemort e isso mudou muita coisa na vida dessas criaturas mágicas, né, não humanas, porque ele fala que eles sempre foram muito maltratados, escravizados e tudo bem que a vida dele ainda é meio bosta, ele ainda trabalha pra uma família complicada, só que num geral a vida melhorou, e aí ele fala então que todas essas criaturas veneram muito o Harry Potter e celebram a vitória dele, porque na época em que o Lord Voldemort estava em ascensão, a vida deles era muito pior, né, isso também faz uma reflexão enquanto sociedade, né? Eu, a Ju e a Paloma, a gente tava até conversando sobre essas criaturas não humanas no mundo de Harry Potter, e a Paloma comentou uma coisa que é muito real e que os bruxos fazem, e a gente também, né? A gente e os bruxos somos todos totalmente especistas, então a gente tem certeza que a nossa classe é a melhor de todas. Então, os humanos usam os animais, e isso é um fato. E não são só as pessoas ruins, né? Todas as pessoas usam dos animais de certa forma, porque a gente se sente superior. E a mesma coisa acontece no mundo bruxo. Eles, os humanos bruxos são os mais importantes, e as criaturas são sempre subjugadas
e inferiorizadas, mas mesmo que isso sempre aconteça, a corda sempre estoura pro lado mais fraco. Então, em momentos de guerra, em momentos de governos autoritários, as minorias sofrem mais, sejam elas humanas, sejam elas não humanas, porque fica meio que liberado odiar, maltratar e coisas do gênero. Então eu acho muito interessante essa reflexão que a J.K. traz no livro através do Dobby, dele falar sobre isso, que na época em que o mal, né, se a gente for dicotomista, na época que o mal estava governando, a vida era muito pior para as minorias, para as criaturas, no caso. Eu achei isso muito interessante. Então é isso, gente. Acho que esse vídeo ficou um pouco maior do que o da Pedra Filosofal, falei demais, mas espero que vocês estejam gostando desses vlogs de releitura de Harry Potter. E pra quem não tá gostando, pra quem não curte Harry Potter, ou pra quem acha que essa fase já passou pra você, tá tudo bem também. São só 7 livros, então vão ser só 7 vlogs e depois tudo volta ao normal por aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa série, comentem aqui embaixo, releiam comigo se vocês estiverem afim. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!